Olá, paz seja convosco a este estudo fascinante sobre as denominações históricas no Brasil. É um prazer tê-los aqui para explorarmos juntos as raízes e evolução dessas importantes instituições religiosas em nosso país. Ao longo deste capítulo, vamos aprofundar nosso conhecimento e compreender os desafios e transformações que moldaram o cenário religioso brasileiro. Dediquem-se ao estudo e aproveitem cada descoberta. Vamos embarcar nesta jornada de aprendizado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber atualizações e fortalecer nossa comunidade. Estamos aqui para compartilhar conhecimento e experiências. Agora, vamos mergulhar nesse capítulo com entusiasmo e comprometimento. Introdução: Denominações históricas no Brasil. Ao desbravarmos as páginas da história religiosa do Brasil, nos deparamos com as denominações históricas, também conhecidas como denominações tradicionais, cuja trajetória desencadeou transformações significativas no panorama espiritual do país. Contudo, é crucial delimitar nosso escopo para contemplar o cenário brasileiro no momento da chegada dessas denominações, sem nos aprofundarmos exaustivamente em suas origens europeias. Este recorte permite uma análise mais precisa dos eventos que marcaram a inserção e consolidação dessas correntes religiosas em terras brasileiras. Ao longo do século XIX, o Brasil viu surgir um ambiente propício para a chegada e estabelecimento das denominações históricas. Esse período foi marcado por desafios enfrentados pelo clero católico, incapaz de abranger extensas regiões do país, deixando um vácuo espiritual que as denominações protestantes se prontificaram a preencher. Muitas comunidades, distantes dos centros urbanos, encontravam-se à margem do catolicismo romano, abrindo espaço para a disseminação de novas crenças. A deficiência do clero católico, por vezes, era exacerbada pela escassez de recursos e apoio, levando alguns sacerdotes a abandonar suas funções religiosas ou a complementá-las com atividades seculares. Esse contexto desafiador gerou uma fissura interna no próprio clero, com alguns membros expressando desencanto em relação ao catolicismo dominante. Um sacerdote, em suas palavras registradas por Quedir, missionário americano, revelou a desolação presente na prática religiosa. Disse-nos que o catolicismo estava quase abandonado no Brasil, como no resto do mundo. Diga que estamos em trevas, atrasados, quase abandonados. Mas que desejam a luz. Que nada sejamos. Que esperamos em Deus, o Pai das luzes. Essa insatisfação interna no seio do catolicismo proporcionou um terreno fértil para a aceitação inicial do protestantismo no Brasil. A chegada das denominações históricas foi, portanto, fortemente influenciada por esse cenário propício, no qual a busca por alternativas espirituais ganhou destaque. Ao restringirmos nosso escopo à análise do contexto brasileiro na chegada dessas denominações, seremos capazes de explorar em detalhes as condições que propiciaram sua expansão e os desafios específicos enfrentados pelos missionários e líderes religiosos nesse novo e complexo ambiente cultural. Essa abordagem nos permitirá compreender mais profundamente o papel desempenhado pelas denominações históricas na construção do tecido religioso do Brasil e as nuances que moldaram sua presença duradoura ao longo dos anos. Cenário no século XIX. Desafios do clero católico no Brasil. Ao adentrarmos o vasto território do Brasil do século XIX, deparamo-nos com um cenário religioso permeado por desafios significativos para o clero católico. A vastidão geográfica do país e a dispersão das comunidades muitas vezes deixavam vastas regiões à margem do alcance efetivo do clero. Essa deficiência estrutural revelava-se especialmente nas áreas mais distantes dos centros urbanos, onde a presença religiosa era mais tênue e a população frequentemente desprovida de orientação espiritual. Diante das dificuldades logísticas e da falta de recursos, alguns membros do clero católico encontrarão-se em uma encruzilhada. A escassa remuneração e o apoio insuficiente para as atividades pastorais levavam alguns sacerdotes a uma dolorosa decisão: abandonar suas funções religiosas ou buscar complementá-las com empreendimentos seculares. Essa dualidade entre o sagrado e o secular refletia não apenas a luta individual de alguns clérigos, mas também a precariedade estrutural que permeava a Igreja Católica no Brasil. Numa visita missionária, Quedir, um observador estrangeiro, registrou o desabafo de um sacerdote católico, uma voz entre muitas que expressavam um sentimento de abandono e desolação em relação ao catolicismo. Disse-nos que o catolicismo estava quase abandonado no Brasil, como no resto do mundo.
Diga que estamos em trevas, atrasados, quase abandonados. Mas que desejam a luz. Que nada sejamos. Que esperamos em Deus, o Pai das luzes. Essa percepção de abandono do catolicismo, vinda de dentro da própria instituição, fornecia um contexto propício para a aceitação de alternativas religiosas. O vácuo espiritual resultante da deficiência do clero católico criou um solo fértil para a introdução e aceitação de novas correntes de pensamento, entre elas, as denominações protestantes que começavam a se estabelecer no Brasil. Esse cenário de desafios enfrentados pelo clero católico, marcado pela dualidade entre o sagrado e o secular, pela escassez de recursos e pela percepção interna de abandono, moldou as condições que os missionários e representantes das denominações protestantes encontrariam ao aportar em terras brasileiras. A compreensão desse contexto é fundamental para desvendar as razões e as circunstâncias que levaram à ascensão das denominações históricas no Brasil do século XIX. A estratégia visionária de Robert Hyde Calley no Brasil. No cenário do século XIX, marcado por desafios religiosos e uma busca por alternativas ao catolicismo predominante, destaca-se a figura do médico escocês Robert Hyde Calley. Sua entrada no palco brasileiro em 1855 não foi apenas uma mudança de geografia, mas uma reviravolta na história religiosa do país. Calley, inicialmente envolvido em atividades missionárias na Ilha da Madeira, encontrou no Brasil um terreno fértil para suas aspirações evangelizadoras. Sua estratégia meticulosa começou com a construção de laços não apenas espirituais, mas também sociais e políticos. Ao desembarcar no país, ele não se limitou ao púlpito, em vez disso, buscou estabelecer relacionamentos sólidos com autoridades civis e militares. A astúcia de Calley em forjar alianças estratégicas revelou-se crucial para sua missão. Ele compreendeu a importância de obter o reconhecimento e, de certa forma, a proteção das autoridades, incluindo o imperador Dom Pedro II. Essa abordagem não apenas assegurou sua liberdade para prosseguir com sua obra, mas também contribuiu para a efetivação da liberdade religiosa no Brasil. Em 11 de junho de 1858, a visão e a estratégia de Calley alcançaram um marco significativo com a fundação da Igreja Evangélica, posteriormente conhecida como Igreja Fluminense. Esse evento não apenas assinalou o estabelecimento de uma comunidade protestante no Brasil, mas também simbolizou o início de uma presença duradoura e influente das denominações protestantes no país. A abordagem de Calley, profundamente enraizada em suas convicções presbiterianas, adaptou-se ao contexto brasileiro, influenciada pela sua segunda esposa, Sarah Poulton Calley. A aceitação do casamento protestante perante a lei foi uma das conquistas notáveis que consolidaram a presença e a aceitação social das denominações protestantes. A estratégia de Calley não se limitava apenas à pregação, ela incluía uma compreensão perspicaz das dinâmicas sociais e políticas brasileiras da época. Seu impacto ressoaria além do seu tempo, abrindo caminho para o surgimento e crescimento de outras denominações protestantes no Brasil. A história de Calley é um capítulo essencial na narrativa da introdução do protestantismo no país, destacando como uma visão estratégica pode moldar o destino religioso de uma nação. Missionários presbiterianos e o notável papel de Padre Conceição. O ano de 1859 testemunhou a chegada de um novo protagonista na história do protestantismo brasileiro, o missionário Achel Green Simonton, representante da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Sua chegada ao Rio de Janeiro marcou o início de uma nova fase na expansão das denominações protestantes no Brasil. No entanto, o caminho enfrentado pelos missionários presbiterianos não era isento de desafios. Achel Simonton, ao se deparar com a diversidade linguística do Brasil, encontrou dificuldades para propagar sua mensagem entre as comunidades de língua portuguesa. Como resultado, suas pregações concentrarão-se, em grande parte, nas comunidades de língua inglesa, onde a barreira linguística era menos pronunciada. A chegada de Simonton, entretanto, não é completa sem mencionar o papel fundamental desempenhado por um personagem singular, o ex-padre José Manuel da Conceição. Ordenado em 1845, Conceição, conhecido como padre protestante, destacou-se por sua conversão ao protestantismo em 1864, um marco significativo na propagação dessas novas crenças. A trajetória de Conceição é digna de nota, pois ele não apenas abandonou sua antiga fé, mas tornou-se um agente crucial na expansão do protestantismo, especialmente na cidade de Brotas.
Em 1874, a comunidade que ele fundou contava com 140 membros, estabelecendo-se como a maior igreja evangélica do Brasil por um período significativo. Contudo, a abordagem de Conceição não foi sem desafios. Sua natureza apostólica, embora eficaz no evangelismo, carecia da estrutura pastoral necessária, resultando em resistências internas e uma certa lentidão no envio de pastores para fortalecer essas comunidades. As diferenças de métodos entre Conceição e os missionários estrangeiros também levaram a um rompimento em 1869. O legado de Conceição é misto, marcado pelo sucesso na reforma protestante em várias cidades, mas também pelas limitações impostas pela falta de organização pastoral. Sua influência, no entanto, lançou as bases para uma forma genuinamente brasileira de protestantismo, evidenciando como os líderes locais desempenharam um papel vital na disseminação das novas crenças. Missões estrangeiras, contribuições e desafios no solo brasileiro. No período entre 1871 e 1893, uma série de missões estrangeiras aportou no Brasil, cada uma trazendo consigo sua bagagem cultural e suas próprias abordagens missionárias. Essas missões, representando denominações como metodistas, batistas, episcopais e a organização Help for Brasil, desempenharam um papel crucial na expansão do protestantismo no país. O estabelecimento dessas missões foi um marco na diversificação do cenário religioso brasileiro. Os missionários, muitos deles abnegados, enfrentaram uma série de adversidades ao chegar ao Brasil. Além dos desafios naturais, como o clima tropical e doenças específicas da região, esses colaboradores estavam imersos em uma sociedade cuja cultura e tradições eram distintas de suas terras natais. Enfrentando as adversidades, os missionários não limitaram seus esforços apenas à propagação da fé. Muitos deles dedicaram-se a atividades secularmente benéficas, como consultas médicas e ensino em escolas. A abordagem holística dessas missões, indo além do âmbito religioso, contribuiu significativamente para a aceitação e crescimento do protestantismo no Brasil. A educação tornou-se um canal vital para a propagação das novas crenças. Entre as missões, a Igreja Presbiteriana destacou-se ao priorizar a educação de crianças que não pertenciam à fé protestante. Além disso, houve a fundação de seminários para treinamento de líderes locais, uma estratégia que se revelou eficaz na promoção do crescimento sustentável do protestantismo. Contudo, o caminho não foi isento de desafios. As missões estrangeiras, apesar de bem-sucedidas em suas carreiras nos países de origem, enfrentaram obstáculos para se adaptar às peculiaridades brasileiras. As divergências culturais e as dificuldades enfrentadas no âmbito da saúde testaram a resiliência desses missionários. Em suma, as missões estrangeiras no Brasil desempenharam um papel multifacetado na expansão do protestantismo. Além de serem veículos de propagação da fé, tornaram-se agentes de mudança social, contribuindo para a educação e influenciando positivamente o cenário religioso brasileiro do século XIX. Ensino e expansão do protestantismo, um compromisso com a educação e evangelismo. À medida que as denominações protestantes se estabeleciam no Brasil durante o século XIX, ficava claro que sua abordagem não se limitava apenas à pregação religiosa. Um elemento crucial para o crescimento e consolidação dessas comunidades foi a priorização da educação, especialmente para crianças não vinculadas à fé protestante. As missões estrangeiras, em particular a Igreja Presbiteriana, reconheciam que a transformação cultural e religiosa deveria começar cedo. Assim, estabeleceram programas educacionais destinados a crianças, oferecendo oportunidades de aprendizado e socialização. Essa ênfase na educação infantil tinha o objetivo não apenas de disseminar conhecimentos religiosos, mas também de impactar positivamente a qualidade de vida das comunidades. Paralelamente à educação infantil, as missões estrangeiras fundaram seminários para a formação de líderes locais. Essa iniciativa visava criar uma liderança autóctone, capaz de guiar as comunidades protestantes de maneira eficaz. O foco não era apenas na transmissão de dogmas, mas na capacitação de líderes educados e contextualmente sensíveis. Os métodos de evangelismo direto e ensino bíblico eram fundamentais. Missionários interagiam diretamente com as comunidades, envolvendo-se em diálogos, respondendo a dúvidas e compartilhando narrativas bíblicas.
Isso não apenas fortalecia os laços entre os missionários e os convertidos, mas também proporcionava uma compreensão mais profunda e envolvente dos ensinamentos cristãos. O crescimento resultante desse trabalho conjunto de evangelização e educação foi notável. Comunidades protestantes floresceram em diferentes regiões do Brasil, atraindo uma variedade de fiéis. A combinação estratégica de atender às necessidades educacionais e espirituais contribuiu para a formação sólida das denominações protestantes no país. O compromisso com a educação não apenas moldou a identidade das igrejas protestantes, mas também estabeleceu uma base duradoura para sua expansão. O próximo capítulo dessa narrativa complexa nos levará a explorar os desafios internos que surgiram à medida que essas denominações se consolidavam no cenário religioso brasileiro. No cenário das igrejas protestantes no Brasil do século XIX, as relações entre as missões estrangeiras e as comunidades brasileiras tornaram-se progressivamente complexas. Um ponto de tensão significativo foi a questão da maçonaria, que gerou conflitos internos nas denominações. Os missionários estrangeiros, em sua maioria, eram contrários à maçonaria, enquanto alguns brasileiros convertidos, incluindo o reverendo Eduardo Carlos Pereira, defendiam a compatibilidade da maçonaria com o cristianismo. Essa divergência resultou em um conflito que culminou na primeira divisão da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1903, com a formação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A controvérsia sobre a maçonaria não era apenas teológica, mas também refletia as influências do nacionalismo brasileiro na condução das igrejas. Os brasileiros convertidos, em sua busca por uma identidade protestante adaptada à realidade local, defendiam a possibilidade de serem membros da maçonaria sem comprometer sua fé cristã. Por outro lado, os missionários estrangeiros, muitos dos quais eram americanos, viam a maçonaria como incompatível com os princípios cristãos. Além disso, as divergências sobre prioridades entre americanos e brasileiros contribuíram para a escalada dos conflitos. Enquanto os missionários frequentemente priorizavam abordagens mais conservadoras e estruturadas, os brasileiros buscavam uma expressão mais flexível e adaptada à cultura local. Essas diferenças de visão não se limitavam apenas à questão maçônica, elas permeavam toda a dinâmica das igrejas protestantes no Brasil. A primeira divisão na Igreja Presbiteriana do Brasil não apenas criou duas igrejas rivais, mas também evidenciou a necessidade de ajustes nas relações internas para garantir a coexistência pacífica. Medidas defensivas foram adotadas para evitar novas cisões e mitigar conflitos, incluindo regras para a ocupação de cidades e uma comissão interdenominacional para resolver questões. Esses episódios destacam a complexidade do desenvolvimento do protestantismo no contexto brasileiro, onde as influências culturais, as divergências teológicas e as questões de identidade nacional desempenharam papéis cruciais nas crises internas e na primeira divisão das denominações. Diante das crescentes tensões e dos conflitos internos nas denominações protestantes no Brasil, as igrejas estrangeiras adotaram medidas defensivas visando evitar novas cisões e promover a coexistência pacífica. Estas medidas refletiram o reconhecimento da necessidade de adaptar práticas e estruturas às peculiaridades locais. O estabelecimento de regras para a ocupação de cidades foi uma resposta à competição territorial entre diferentes denominações. A fim de evitar conflitos desnecessários e uma disputa acirrada por fiéis, as igrejas estrangeiras concordaram em seguir diretrizes específicas ao expandirem suas atividades para novas localidades. A transferência de fiéis com carta de transferência foi uma estratégia para evitar a competição direta entre denominações na mesma região. Essa prática buscava equilibrar o crescimento das igrejas sem promover uma concorrência prejudicial ao desenvolvimento saudável das comunidades protestantes. A criação de uma comissão interdenominacional para resolver questões foi um passo adicional na direção da estabilidade. Essa comissão tinha como objetivo abordar e mitigar conflitos que surgiam entre as diferentes denominações, proporcionando um espaço para a resolução pacífica de disputas e divergências. Essas medidas indicam uma preocupação genuína das igrejas estrangeiras em consolidar sua presença no Brasil de maneira harmoniosa. Ao reconhecerem a diversidade cultural e as particularidades do contexto brasileiro, as denominações buscaram estabelecer diretrizes que permitissem o crescimento do protestantismo sem comprometer a unidade essencial das comunidades. Essa abordagem defensiva revela um esforço coletivo para superar as tensões internas e manter a coesão das denominações protestantes diante dos desafios específicos do cenário religioso brasileiro no final do século XIX.
A primeira divisão na Igreja Presbiteriana do Brasil, ocorrida em 1903, foi um desdobramento crucial das tensões relacionadas à questão maçônica. O Sínodo americano emitiu uma resposta afirmando a incompatibilidade da maçonaria com os princípios presbiterianos, desencadeando discordâncias. O reverendo Eduardo Carlos Pereira emergiu como uma figura proeminente que defendia a compatibilidade da maçonaria com o cristianismo, contrariando a posição predominante dos missionários estrangeiros e da liderança da Igreja. Essa divergência atingiu seu ápice com a cisão da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1903, resultando na formação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Além de criar duas denominações distintas, a cisão refletiu as influências do nacionalismo brasileiro e evidenciou as divergências nas prioridades entre os americanos e os brasileiros na condução da Igreja. A questão maçônica, portanto, não apenas desempenhou um papel crucial na primeira divisão da Igreja Presbiteriana, mas também destacou a complexidade das relações entre as igrejas estrangeiras e os convertidos brasileiros, influenciadas por elementos culturais, sociais e políticos do Brasil do início do século XX. A cisão de 1903 na Igreja Presbiteriana do Brasil deixou marcas profundas e duradouras no panorama religioso do país. Ao dividir a Igreja em duas entidades rivais, o conflito refletiu não apenas questões teológicas, mas também as tensões entre nacionalismo e influências estrangeiras. O nacionalismo desempenhou um papel crucial, destacando diferenças nas prioridades entre as lideranças brasileiras e americanas. A questão maçônica, central para a divisão, gerou debates acalorados que ultrapassaram o âmbito eclesiástico, permeando aspectos sociais e políticos da sociedade brasileira. A existência de duas igrejas concorrentes criou uma dinâmica única, marcada por uma competição que, por vezes, obscureceu o propósito original da disseminação da fé. Os desdobramentos desse cisma foram sentidos não apenas nas congregações, mas também nas relações entre as denominações protestantes e a sociedade brasileira em geral. O legado dessa divisão continua a influenciar a dinâmica das denominações presbiterianas no Brasil até os dias atuais, servindo como um lembrete das complexidades envolvidas na expansão e consolidação do protestantismo em um contexto cultural diversificado. O debate sobre a maçonaria, os choques de prioridades e as implicações do nacionalismo são elementos intrínsecos à narrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, revelando as nuances e desafios enfrentados por uma fé que buscou se enraizar em solo brasileiro. A segunda onda de divisões no cenário religioso brasileiro foi desencadeada por um movimento avivalista que ganhou força no final do século XIX. Esse movimento buscava experiências espirituais intensas, destacando-se pelo avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. Esse evento foi marcado por manifestações carismáticas e uma forte ênfase na atuação do Espírito Santo. No Brasil, o avivamento pentecostal encontrou terreno fértil. Atraídos por uma espiritualidade mais dinâmica e participativa, muitos brasileiros aderiram a essas novas práticas religiosas. As igrejas pentecostais, frequentemente independentes das denominações históricas, experimentaram um crescimento expressivo ao longo do século XX. Esse movimento não apenas reconfigurou as práticas de adoração, introduzindo elementos como línguas estranhas e curas divinas, mas também desafiou as estruturas eclesiásticas tradicionais. A diversidade religiosa brasileira foi profundamente impactada por essa segunda onda de divisões, refletindo mudanças significativas no panorama religioso do país. O avivamento pentecostal, ao se estabelecer no Brasil, tornou-se uma força transformadora que moldou a fé e a prática religiosa de muitos brasileiros. Ao encerrarmos este capítulo, é imperativo refletir sobre as intricadas discussões que delinearam a ascensão e evolução das denominações protestantes no Brasil durante o século XIX. Testemunhamos não apenas o impacto das denominações históricas, mas também as estratégias arrojadas de missionários notáveis, como Robert Hyde Calley e Achel Green Simonton, e os desafios enfrentados pelas missões estrangeiras. A deficiência do clero católico e as complexidades das relações entre igrejas estrangeiras e brasileiras emergiram como fatores cruciais na formação do cenário religioso. O contato inicial dessas denominações com o Brasil, onde o catolicismo enfrentava limitações, proporcionou oportunidades únicas para a expansão do protestantismo. As divisões internas, marcadas pela controvérsia em torno da maçonaria, destacaram as tensões entre as abordagens estrangeiras e as aspirações nacionais brasileiras.
A cisão na Igreja Presbiteriana em 1903, centrada na questão maçônica, serviu como um exemplo emblemático dessa interseção complexa entre questões religiosas e nacionais. A segunda onda de divisões, desencadeada pelo movimento avivalista e pelo surgimento das igrejas pentecostais, sinaliza mudanças profundas no panorama religioso brasileiro. O impacto do avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos reverberou no Brasil, desafiando tradições e transformando práticas de adoração. Ao ingressarmos no próximo capítulo, nosso foco se volta para uma exploração mais profunda das características e implicações desse movimento pentecostal que emergiu no início do século XX. Compreender essas dinâmicas é fundamental para captar a complexidade e a riqueza da trajetória religiosa brasileira, caracterizada por inovações, desafios e transformações ao longo dos anos. Resumo capítulo 11. Denominações históricas. Neste capítulo, exploramos a introdução das denominações históricas ou tradicionais no contexto protestante brasileiro. A fase precursora, entre 1855 e 1863, testemunhou a chegada do médico escocês Robert Hyde Calley, cujas estratégias eficientes incluíam o estabelecimento de relações com autoridades civis e militares, contribuindo para a liberdade religiosa no Brasil. Os missionários presbiterianos, liderados pelo reverendo Ashel Green Simonton em 1859, enfrentaram desafios linguísticos e competiram com o trabalho de Calley. Apesar dos esforços, a base presbiteriana não se estabeleceu em São Paulo devido a diversas dificuldades. O ex-padre José Manuel da Conceição, um padre protestante, desempenhou um papel crucial no interior de São Paulo, convertendo e iniciando comunidades protestantes. No entanto, sua abordagem apostólica e a falta de suporte missionário levaram a áreas de resistência. O advento do pentecostalismo brasileiro foi marcado pelo reavivamento da Rua Azusa em 1906, nos Estados Unidos. Esse movimento influenciou a formação de igrejas pentecostais históricas, como as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. A Assembleia de Deus, fundada em 1911 pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, experimentou rápido crescimento, enfrentando perseguições e cismas internos. O capítulo destaca também cismas significativos, como a Assembleia de Deus Madureira, a Assembleia de Deus do Bom Retiro e a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A Congregação Cristã do Brasil, iniciada por Luís de Francisco em 1908, adotou uma abordagem congregacional descentralizada, com ênfase na liderança do Espírito Santo. Enfrentando críticas e sendo rotulada como seita, a CCB destaca-se pela flexibilidade em relação a usos e costumes e pela falta de uma estrutura hierárquica tradicional. O capítulo encerra abordando os desafios contemporâneos enfrentados por denominações, como a Assembleia de Deus, na adaptação aos tempos modernos, questionando a continuidade dos princípios fundadores diante de novas gerações e desafios culturais. Vamos para questões para melhor fixação do capítulo 11. Pergunta 1. Marque qual foi o evento que marcou o início da Era dos Avivamentos no século XX. Resposta correta é a letra B, o avivamento da Rua Azusa. Pergunta 2. Como é chamada a primeira fase do pentecostalismo brasileiro? Resposta correta é a letra B, pentecostalismo heróico. Pergunta 3. Marque que indica os fundadores da Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, respectivamente. Resposta correta é a letra B, Daniel Berg, Gunnar Wingren e Luís de Francisco. Pergunta 4. Após revisar nosso caderno de estudos, explique como aconteceu o avivamento da Rua Azusa e o que ele causou no ambiente protestante. Resposta. O avivamento da Rua Azusa foi um movimento pentecostal que começou em 1906 em Los Angeles. Liderado por William Seymour, o avivamento foi caracterizado por manifestações espirituais intensas, como falar em línguas e curas divinas. Esse movimento teve um impacto significativo no ambiente protestante, provocando debates e divisões, mas também contribuindo para a disseminação do pentecostalismo em várias partes do mundo. Pergunta 5. Como nasceu a Igreja Assembleia de Deus? Faça uma análise de seus fundadores e como eles iniciaram a obra no Brasil. Resposta. A Assembleia de Deus foi fundada em 1911 por Daniel Berg e Gunnar Wingren, missionários suecos.
Eles chegaram ao Brasil vindos de Chicago e, após receberem a profecia de Deus, foram para Belém do Pará iniciar a obra missionária. O movimento cresceu rapidamente, apesar das críticas e perseguições, e se tornou uma das maiores denominações pentecostais do Brasil. A igreja se adaptou aos padrões das denominações tradicionais, tornando-se hierárquica e organizada, com base na Bíblia, mas também mantendo características pentecostais, como a prática do batismo do Espírito Santo. Chegamos ao fim deste capítulo e espero que cada um de vocês tenha aproveitado tanto quanto eu. Agradeço sinceramente pelo empenho e dedicação dedicados a este estudo. Para fortalecer nossa comunidade e receber notificações sobre os próximos capítulos, não se esqueçam de se inscrever no canal. Aguardo ansiosamente o retorno de cada um de vocês para os próximos capítulos. Juntos, continuaremos explorando e aprendendo sobre a rica história das denominações religiosas no Brasil. Até breve, e que a busca pelo conhecimento nos guie sempre. Deus os abençoe.